no flow, desse jeito. Salve Brasil! Olá, eu sou a Valesca Grey e hoje vamos começar mais um programa Por Dentro dos Esportes. Nesta semana iremos falar sobre a base, as categorias de base do futebol pernambucano. E o nosso convidado de hoje é o Diego Eduardo, ele que é comentarista da RCN. Para mim, um dos melhores comentaristas de Pernambuco. Olá, Eduardo. Olá, Valesca. Satisfação de estar participando desse projeto novo que você e a Liliane estão desempenhando por dentro dos esportes. E vamos tentar, destrinchar um pouco de como é feito o trabalho das categorias, das categorias de base aqui no futebol pernambucano. A gente sabe que dificuldades existem, são muitas, mas aos poucos vamos aparecendo aí, vamos conseguindo garimpar alguns jovens promissores que vão fazer bonito, vão representar bem nosso estado afora. A gente sabe, antes de começarmos a falar mesmo sobre a categoria, sobre a base, a gente sabe que as pessoas sabem que tem um futebol profissional. Mas antes de chegar a maioria dos jogadores no profissional, eles passam pela base. Como é isso, Eduardo? Olha, para começar tem a questão das escolinhas de futebol que os próprios clubes oferecem, bem como também as peneiras, aquele pessoal que costuma jogar nos terrões, naqueles campos de areia, nos campos de terra, e sempre tem a que chamar as peneiras, Tem uns olheiros que costumam ficar frequentando as peladas, os campeonatos de bairro, começa a garimpar um, começa a pescar outro, que tem uma relativa qualidade, convida para uma peneira para fazer um teste, e se consegue passar no teste, aí passa a entrar na categoria, seja sub-15, sub-17, sub-19, e além das escolinhas de futebol, os chamados fraldinhas, Começa desde criança, o pai já torce pelo clube, quer que o filho siga o mesmo caminho, já que o pai não conseguiu ser jogador, coloca o filho para tentar ser. Começa devagarzinho, começa nos fraldinhas, vai pro futsal, aí do futsal vai desenvolvendo a velocidade, vai desenvolvendo a habilidade, tenta o futebol de campo. Alguns até conseguem chegar ao nível profissional, outros acabam ficando no futsal mesmo. O futsal vem crescendo bastante aqui em Pernambuco, tem campeonatos já de uma relativa relevância, Então é mais ou menos assim que acontecem esse tipo de inclusão do jovem que quer ser jogador de futebol. Começa no dente de leite, vai para o futsal, tenta se aventurar no futebol de campo, se der certo vai subindo de categoria, se não vai para outras categorias, vai para outro tipo de modalidade. Antes da gente continuar o assunto, a gente fez uma entrevista, a Liliane Alves, que está lá em Salgueiro, ela fez uma entrevista para poder falar sobre as categorias de base e foi lá em Salgueiro. Oi, Liliane. Olá, Valesca. A gente sabe que as categorias de base são fundamentais para o nosso futebol, mas nem sempre ela tem o valor que ela merece. E hoje eu estou aqui com o Enio Santos, ele que é preparador físico das categorias de base do Salgueiro Atlético Clube e vai falar um pouquinho para a gente como é esse desafio de preparar esses garotos, de estar no dia a dia desses garotos. Enio, tudo bem com você? Fala pra gente qual é o maior desafio, tanto do clube para com os meninos e os meninos em si, de iniciarem na categoria de base. Boa tarde, primeiramente. Então, a gente sabe que a dificuldade primeiro do Salgueiro Atlético Clube relacionada à base é a estrutura, Sabemos que o time tem um olhar diferente com o profissional, até porque sempre teve a base o sub-20, porém sub-15, sub-17 nunca foi não vamos dizer de interesse, mas por conta da estrutura não teria como. E hoje o Carlos José junto com o Zé Guilherme tem um olhar diferente com a base e estão tentando trabalhar da melhor maneira possível para que as coisas possam acontecer. Como eu te falei, o maior desafio é mais essa questão da estrutura, que tem que ser vista com olhares melhores, porque a gente sabe que nem todo mundo quer ajudar, a gente sabe como é a dificuldade aqui no sertão, mas a gente sabe que o Salgueiro, onde quer que passa, é visto com olhos grandes, E bom seria também se em relação à base fosse assim também, mas esse é o maior desafio, é a estrutura, mas também a gente sabe que as dificuldades, elas fazem com que a gente possa reverter, E os meninos são cientes disso. A gente sabe que não temos uma boa estrutura em relação à alimentação, como nos clubes grandes, Corinthians, São Paulo e outros clubes. A gente sabe que tem toda uma questão que envolve
a questão externa do clube, como a alimentação, a boa alimentação, nutricionista, enfim, e outras coisas que fazem com que, até mesmo na questão física, como a gente trabalha com isso, a estrutura física, a alimentação, faz com que eles fiquem melhores, né, dentro de campo em relação a todas essas questões. E no Salgueiro a gente sabe que, no momento, a gente não tem essa estrutura, mas a diretoria, junto com a presidência, trabalha em cima disso, e junto também com o professor Tamandaré, que tem um olhar muito diferente com a base, e isso é importantíssimo também para que a gente possa crescer e evoluir. E acredito eu que esse ano é ano de colheitas, anos da gente colher aquilo que a gente vem plantando durante os treinos, e se Deus quiser a gente sabe que mesmo com as dificuldades a gente vai se sobressair para que a gente possa fazer um 2019 com a base, assim também como profissional, mas como o intuito é a base, fazer um 2019 excelente. A gente sabe que a maioria dos garotos que ficam no meio do caminho, que desistem do futebol, são aqueles de baixa renda. A gente tem destaques no Brasil, a gente pode ver como o Neymar, que veio, né, de uma comunidade pobre, e tá aí, Gabriel Jesus, e hoje estão no futebol europeu. Mas a maioria deles fica pelo caminho. Então explica melhor pra gente em relação à questão financeira, se a questão do uniforme, aquele garoto que quer ser goleiro, questão de luvas e tudo. Como é que isso funciona? São dos próprios, tem que ser custeado pelos próprios garotos, pelo time? Como é que isso acontece? Justamente para a gente entender por que são esses garotos que têm menos estrutura financeira, que são os que mais desistem. Isso, em relação ao material esportivo, como você bem falou, os garotos não se preocupam com isso porque o clube, eles cedem, né? A mesma patrocinadora, que é a Luri, que é a do profissional, ela cede para a base também, tanto para o sub-15, 17, sub-20, enfim, todos eles. Em relação a material esportivo, isso aí é bem claro que não tem com o que se preocupar. E sim, eles podem, a única coisa que eles trazem para o campo, que tem que trazer na verdade, é a sua chuteira, que é o seu material, né, sua arma, como diz, né, o atleta de futebol sempre fala que a sua arma de trabalho é a chuteira, mas em relação a meião, short, essas coisas, o material em si, a gente sabe que o clube cede. E a gente sabe da dificuldade, como você falou, que muitos garotos param no meio do caminho por condições financeiras, mas a gente sabe que são esses garotos carentes, que não têm condições, que é como se a gente pode dizer que tem um dom, que tem um talento, e o futebol em si mora dentro desses garotos. E se eles forem vistos com outros olhos, mais acompanhados de perto, a gente sabe que muitos frutos podem ser colhidos aqui na cidade. Não só aqui na cidade, mas em outras regiões perto aqui, como o caso um dos maiores exemplos, agora há pouco, que é destaque, foi o Dadá, destaque do Pernambucano 2018, um garoto humilde da cidade de Belmonte, pertinho aqui de Salgueiro, teve a oportunidade, em 2016 deu continuidade e hoje, graças a Deus, está colhendo aquilo que ele plantou. Então, a gente tem que, como você falou, olhar com outros olhos, né, que é importante para que a gente possa ir crescendo e fazendo com que o futebol de Salgueiro cresça, principalmente na questão da base. Você é preparador físico, mas é claro que você tem um olhar sensível em todos os aspectos, então agora seu olhar de treinador. Está acontecendo a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, e está na terceira fase agora e todos os times de Pernambuco já foram eliminados. Como é que você avalia isso para o futebol de Pernambuco? É claro que é um ponto negativo, mas como é que você avalia no geral o porquê que esses times de Pernambuco eles são eliminados tão cedo? Tá aí também a questão da estrutura, né? Eu sei que não iremos comparar o Salgueiro, estruturalmente falando, com o Sport, mas a gente sabe que a estrutura dos times de Pernambuco é, vamos dizer, meio que incomparável com a estrutura dos times do Sul, no caso de Grêmio, Inter e outros clubes que fazem bonito. Falei do Inter, mas a gente sabe também que o Inter foi eliminado pelo, entre aspas, pequeno Guarani, né, de São Paulo, numa goleada de 5-0. Mas a gente sabe que é difícil. Você sabe que a Copinha é a maior vitrine e todos os anos os times pernambucanos, os times aqui de Pernambuco especificamente falando, deixam a desejar por conta da estrutura, né, que não tem tanta estrutura. E o intuito também é de meio que querer de revelar alguns para que possam subir para o profissional. A gente tem um exemplo do William Gaúcho, que jogou esse ano no Náutico, sub-20 o ano passado, esse ano está no profissional, junto também com o Tarcísio e outros jogadores que fazem parte do elenco do Náutico, do profissional. E o intuito maior é esse, né? É bom que ser campeão, todo mundo quer ser campeão, mas quando se trata de
você revelar, melhor ainda. E a única coisa que falta para os times de Pernambuco é, como eu te falei, a gente ter um olhar diferente para que as coisas possam surgir e acontecer melhor. Para finalizar, aconteceu uma coisa bem bacana, justamente na Copinha, que foi o time que o Palmeiras eliminou, que é do Acre, não tinha a passagem de volta, não tinha nem a passagem de volta, para você ver como muitas vezes o futebol carece, principalmente nos lugares onde o futebol não é tão popular assim. E o Palmeiras pagou a passagem de volta, levou para o centro de treinamento, levou também para a sua arena e falou que iria disponibilizar alguns uniformes e chuteiras para esses garotos, e é uma atitude muito bacana. E é acreditar no jovem logo cedo no futebol. Isso, é claro, que impulsiona aquele garoto que quer ser um atleta. Então deixa essa sua mensagem, já que você está tão próximo deles e sabe a realidade deles, acompanha e se esforça o máximo para ajudar. Então deixa uma mensagem para esses garotos. Em todas as perguntas que você fez, o ponto principal que a gente falou foi em termos de estrutura e um olhar diferente. E foi isso que o Palmeiras teve com o time do Galvez, que no momento que foi para a Copinha, passou por dificuldades, a gente viu. E eu estava vendo a matéria ontem e achei muito bonito o gesto do Palmeiras em ajudar. E outra, eu também estava vendo a matéria e no final eu vi uma seguinte frase do próprio Felipão, falando que os garotos, eles são o projeto do futuro e que independente do time que eles estejam, eles têm que batalhar. E a mesma mensagem que o Filipão deixou para a garotada, a gente vê como exemplo e pode deixar também, que independente das circunstâncias, independente de onde você esteja, quando está relacionado ao futebol, a gente não pode desistir, a gente tem que batalhar, lutar. E a gente que trabalha com a garotada, eu sempre falo isso para eles, independente do momento, independente do que esteja passando, não baixar a cabeça e continuar, porque a gente sabe que quem planta vai colher bem. E eu sempre digo para eles também, quem trabalha, Deus ajuda. E é isso aí, a gente trabalhar, não desistir, focar naquilo que quer. E se Deus quiser, no futuro bem próximo, a gente vai estar colhendo frutos. Muito obrigada, Liliane, por essa entrevista com o Enio. Bem esclarecedora e tocou num ponto forte, que é a Copinha. Eduardo, como é que você vê os times daqui de Pernambuco sendo eliminados? A gente sabe que o Enio falou da estrutura, mas a gente vê times maiores também sendo eliminados assim de cara. Como é que você avalia o porquê dessas eliminações? Bom, para começar, acho que o Enio foi muito feliz quando ele falou a respeito da estrutura. É claro que o Trio de Ferro, em especial, teve uma melhoria, teve uma evolução nesse quesito de estrutura. Mas ainda assim, se for levado em consideração a estrutura que tem em equipes que já são referência em revelar jogadores, como Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e Internacional, nós estamos ainda nos luxos. Para você ter uma ideia, o Santa Cruz agora que está tendo o seu primeiro campo na construção do seu centro de treinamento, um clube que já tem mais de 100 anos. Então, isso faz uma diferença muito grande. Detalhe que o Santa Cruz perdeu as 3 partidas da Copa São Paulo sem ter marcado um gol sequer. Então foi uma campanha lamentável. Eu acho que eu nunca vi um pernambucano tendo uma campanha tão pífia como esta. O Sport e o Porto foram as equipes que passaram de fase. Mas o Sport perdeu para o Cruzeiro, empatou no tempo normal, perdeu nos pênaltis. E o Porto, ainda digo que foi muito valente contra o Corinthians, porque quando tomou o primeiro gol, eu cheguei a assistir até a partida quando estava 4-0, quando tomou o primeiro gol, aí simplesmente abriu a porteira, aí a estrutura, o quesito, o nome Corinthians falou mais alto, O emocional, né? O emocional também falou mais alto, abriu a porteira geral, 6-0. Então, o Porto já sabemos que é um clube revelador, já revelou muitos jogadores, Josué, Araújo, Rômulo e tantos outros, mas eu vejo sim que a estrutura é um ponto que deve ser levado em conta. Mas também tem a questão do trabalho, da intensidade do trabalho. Quando você trabalha com gosto, as coisas vão acontecendo naturalmente. Um exemplo que eu dou é o América. Um clube que está jogando no Paulista, equipe de Casa Amarela, querido Mequinha, que não tem tanto apoio da cidade do Paulista, mas vem fazendo um trabalho de base incrível. Vem fazendo um trabalho simplesmente admirável. Já foi para a Copa São Paulo, já jogou bem contra o Santos, que também tem uma base muito forte, né? O celeiro de Neymar, Robinho, Diego e tantos outros. E o América vem fazendo esse trabalho muito legal. Eu admiro muito esse trabalho do América, do amigo Tércio Trindade, que é da direção lá do Clube Esmeraldino.
Mas é aquela coisa, para você ter uma ideia, o América, que trabalha com a base, vai ter 60% da base jogando no elenco profissional. Vai jogar o Pernambucano com um time formado basicamente por garotos, né? Mas no tocante à Copa São Paulo, eu vejo que só o fato do Clube Pernambucano passar de fase já é um passo a mais que nós demos, né? Não somos apenas meros coadjuvantes, né? É claro que nós queremos mais, queremos evoluir, queremos dar passos maiores, queremos subir para degraus mais altos. Agora, essa campanha de 2019, eu esperava um pouco mais. Eu sinceramente esperava um pouco mais. Eu acho que todos nós esperávamos um pouco mais, ainda mais do jeito que foi, assim, de cara, e acabar sendo eliminado. Além da copinha, que vamos dizer assim, que é o alvo da categoria de base, é aquilo que todo mundo vê e está ali sempre em atenção, mas a gente vê, por exemplo, o Sub-23. Quando a gente sai da copinha e vem aqui para a nossa estrutura, aí a gente fala, não, porque a nossa estrutura é menor, então para disputar com os times de fora. Mas e quando disputam entre si? Como é que você vê isso? Porque eu acompanhei o Sub-23 do Santa Cruz e do Sport na época. E meu Deus, o que esperar desses jogadores do Sub-23? Mas é aquela coisa, né? O Pernambucano Sub-23, assim como o Sub-20, né? Como tem um campeonato pernambucano à parte, temos que levar em consideração o seguinte, né? O nível técnico é bem diferente. E outra, né? São competições totalmente diferentes. Uhum. Eu vejo que hoje, no estado de Pernambuco, só temos 5 equipes que estão trabalhando relativamente bem com a base. Sport, Náutico, Santa Cruz, América e Porto. As demais equipes ainda precisam evoluir. Eu vejo que tanto o Salgueiro, como também o Afogados e o Central, são equipes que estão começando a mudar um pouco de patamar, né? Estão começando a evoluir nesse quesito. Já as outras equipes, como o Flamengo de Arco Verde, né, o Petrolina, que precisam aparecer um pouco mais. Eu acho que precisam deixar de pensar apenas no profissional para também pensar mais, né, nos garotos da base. Porque Petrolina, por exemplo, Petrolina tem 3 equipes, se eu não me engano, 2 profissionais e uma amadora, que é o Palmeiras. E o Palmeiras é uma equipe que já é conhecida nos campeonatos municipais, que pode se revelar garotos, para poder montar uma equipe sub-20 para poder jogar bem o Pernambucano. Por que não? Falando nisso, a gente, por exemplo, a gente tem o Sub-23, tem o Sub-20, tem as outras categorias. Mas se você se prepara bem para as categorias, para disputar dentro de casa, entre aspas, quando for para uma copinha, você não vai melhor? A tendência é que você vá melhor, vá mais cascudo, né? Já vá mais preparado emocionalmente, né? Porque também tem a questão técnica, tem a questão física, mas o emocional também conta bastante. Foi o que aconteceu no jogo do Porto, né? O Porto, quando tomou o primeiro gol do Corinthians, o time simplesmente se assustou, se desestabilizou por completo e acabou tomando 6-0. Por exemplo, se o Porto tivesse aqui em Pernambuco, jogando com outros times, tendo esses campeonatos que tem, e o Porto tivesse jogando mesmo, talvez ele não, vamos dizer assim, não tivesse se perdido emocionalmente na copinha. Com certeza, porque é aquela coisa, né? A camisa pesa, né? Aquele ditado, a camisa pesa. Então, tudo bem que é a base, é o sub-20, mas quando você vê, eu estou jogando contra o Corinthians, eu estou jogando contra o Flamengo, nem todo jovem consegue ter aquela frieza de poder separar a camisa que tá defendendo para o time que está enfrentando. Então, o negócio eu tô jogando contra um adversário, ponto. Outra coisa eu tô jogando contra o Corinthians. Aí é um pensamento que o jovem tem que aprender a ter. Tem que parar de pensar em quem está do outro lado, procurar se observar, se analisar. Eu tenho potencial para isso, eu tenho qualidade para poder vencer qualquer adversário. Eu fui bem no campeonato local, por que eu não posso ir mais além do campeonato da Copa São Paulo? Tudo bem que tem os empecilhos, sim. Tem os obstáculos da estrutura e tal, mas querer poder. O exemplo disso, o Flamengo perdeu para o Trindade, que é um clube pequeno de Goiás, perdeu por 2-0. Né? Então o Galvez, que é o time do Acre, que chegou na terceira fase, talvez que tenha uma estrutura muito
muito precária ainda, muito fraca. Né? É um clube que vem aparecendo no futebol do Acre, vem disputando o Campeonato Brasileiro, mas ainda assim tem uma estrutura ainda muito fraca. Mas é um time guerreiro. E só perdeu para o Palmeiras por 3-0. É aquilo, né? Se você vai bem nos campeonatos daqui, quando você for para fora, possivelmente você vai ter uma estrutura, um emocional. A gente não fala em estrutura mesmo, a gente fala em estrutura emocionalmente, de saber que independente do time que você vai estar enfrentando, você vai conseguir, basta você ter os pés no chão e agir friamente. Completamente. O exemplo disso é o Guarani, né? Meteu 5-0 no Inter. Eu já ouvi relato de que a base do Inter, quando chega na Copinha, ela chega meio que de salto alto. Meninos novos, mas já chegam flutuando, né? Ou seja, já não tem mais aquela questão da simplicidade, da humildade, né? A camisa também acaba mexendo na cabeça de alguns, né? Mas chegou o Guarani e acabou tirando eles do salto, né? Meteu 5-0 e mandou o Inter voltar para casa mais cedo. É isso que mostra, que às vezes a gente precisa da estrutura, mas também do querer. Não só basta ter uma estrutura boa, como a do Inter, que é relativamente boa, para o time que enfrentou, e não ter os pés no chão e não ter o pensamento de um profissional, porque ali vai sair um profissional. Isso. O Flamengo também teve esse mesmo problema, perdeu para o Figueirense por 1-0. O Santos, que foi eliminado na primeira fase, empatou com o União de Mogi. União de Mogi das Cruzes, que é a cidade natal do Neymar, hoje joga a última divisão de São Paulo. É um time que está jogando Sub-23. São Paulo tem um campeonato Sub-23, uma quarta divisão. É um campeonato pé duro, é difícil, tá? Mas o União de Mogi, com toda a humildade do mundo, empatou com o Santos e eliminou. Então, são coisas que o futebol oferece, mas é aquela coisa. Independente da estrutura, quando você tem vontade, quando você quer fazer um trabalho bem feito, você consegue fazer muito com pouco. Você tendo aquele pensamento centrado, você consegue chegar lá. Um exemplo é que tem times que estão revelando jogadores, principalmente aqui de Pernambuco. Como bem a Liliane citou, o William, que é do Náutico e foi da base e agora está no Náutico e está fazendo um trabalho razoável para a série que está. Verdade, o William Gaúcho, ele apareceu muito bem no passado no Náutico. Eu vi muita qualidade no jogador. Agora perdeu espaço no decorrer da temporada, né? Eu achei que foi um tanto injusto, porque ele vinha tão bem no Pernambucano, merecia mais oportunidades na Série C. Mas eu vejo que para 2019, o William Gaúcho é sangue novo, ele pode fazer uma alternância com o Josa, que é um jogador já veterano. A juventude com a experiência, quando se juntam, podem dar certo. Então eu espero muito que o William Gaúcho possa ter uma sequência melhor no time do Náutico. Em relação a trazer os meninos da base para o time profissional, o que é que você acha dos times daqui de Pernambuco? Porque a gente sabe que tem uma porcentagem que tem que ser levada da base para o profissional, mas às vezes eles levam, mas deixam no banco. Como é isso? Como é que você acha que deveria lidar com isso, né? Olha, já fomos muito piores que isso, Valesca. Houve um tempo em que quando o time colocava o garoto para jogar, no primeiro erro a torcida já queria queimar. Se perdesse um gol feito, a torcida já dizia, esse não tem futuro, manda de volta para a base. E aí, por conta de um jogo infeliz, ele não era mais relacionado, ou então era emprestado, ou voltava para a categoria de base para aprender os fundamentos, a reaprender os fundamentos. Hoje nós estamos com um pensamento mais à frente, né? Com um pensamento mais voltado a projetar o jogador para vender. Um caso recente que tivemos foi o Sport com o Joelinton. Começou figurando no time principal, vinha se destacando na base, entrou em algumas oportunidades, marcou gols, inclusive contra o São Paulo na Série A, foi vendido para o Hoffenheim, da Alemanha. Do Hoffenheim já conseguiu um bom montante, né? O Sport teve um lucro nesse jogador. Lá ele teve uma passagem na Áustria, voltou para o Hoffenheim. Há quem diga que ele pode sair desse clube para poder defender um clube maior, então seria mais receita para o Sport, né? Eu vejo isso de uma forma, hoje eu vejo de uma forma bem mais positiva. Os clubes pernambucanos estão aprendendo que não se pode queimar o jogador da base, tem que dar oportunidade para o garoto, né? Um exemplo disso é o William Gaúcho do Náutico, tem que dar mais sequência. O Santa Cruz tem o Almir, tem o Eduardo, eu acho que tem o Eduardo também. O Eduardo também, o que é meio campista, que é volante, sim, também.
Tem um garoto da base do Sport que jogou nessa copinha, é o Mikael, um jogador também que merece uma atenção especial. Então, aos poucos vamos vendo alguns atletas que têm um potencial, não só para jogar no profissional, mas também que possa desempenhar um bom futebol fora daqui, seja em outro estado ou até mesmo em outro país. Porque hoje em dia o mundo está tão globalizado que é só chegar um empresário, quero levar meu jogador para o futebol lá do leste europeu, lá da Bulgária, da Macedônia. Recentemente o Isaldo, lateral esquerdo, que foi revelado do Náutico, foi para a Macedônia. Do leste europeu, foi para o leste europeu jogar na Macedônia, mas aquela coisa, né? Aparecendo o dólar ou euro, eles levam mesmo, não quero nem saber. Então, eu vejo que hoje os clubes daqui de Pernambuco já têm um pensamento mais avançado, né? Hoje em dia estão procurando queimar menos o menino da base, procurando dar mais oportunidades, se não for para colocar para o jogo, mas que pelo menos para que eles vivenciem como é o treinamento com o elenco profissional. Isso também ajuda muito na formação, não só física e técnica, mas também moral do jovem cidadão que está sendo formado. Um dos jogadores que quando eu falo da base foi o Augusto Potiguar também, que ele é lateral direito. Isso. E ele tá tendo oportunidade agora, só que já contrataram 2 jogadores de fora. Como dar oportunidade a um time daqui, a um jogador da base, contratando outros de fora? Como é que você consegue ver isso? Olha, para começar tem que ver a questão do momento, né? Santa Cruz teve que contratar um lateral à altura do Vitor. Não é fácil você encontrar um jogador do quilate do Vitor, né, da qualidade que ele desempenhou aqui no Santa Cruz, e contrataram o Marcos Martins. Marcos Martins, que veio de um acesso, um Botafogo de Ribeirão Preto, teve uma boa passagem pelo CRB, e é um jogador rodado, um jogador veterano, é um jogador já, não digo veterano, mas já tem uma certa bagagem no futebol. Então, você ter um jogador desse como uma referência, e você ter uma possível solução da base, seria até um tanto arriscado você colocar ele na fogueira. Porque o Santa Cruz precisa remontar uma estrutura que foi deixada da Série C passada. Teve jogador que deixou o clube, então o time vai ter que reconstruir uma espinha dorsal. Para você construir uma espinha dorsal, eu concordo totalmente, tem que ter menino da base. Mas uma coisa é você colocar um novo lateral, outra coisa é você substituir o Vitor. Então não seria tão fácil colocar logo o Augusto Potiguar para ser essa solução, para ser esse preenchimento de lacuna. Não, tem que ser um jogador também já experiente, para que possa fazer, para que possa corresponder ao futebol que o Vitor desempenhou. Mas você acha que, a gente sabe que para chegar à altura do Vitor tem que rodar um pouco mais o Augusto, porque ele ainda é muito novo. Mas nessa função, mas sim em todas as funções, acabar tendo que colocar alguém experiente para poder, vamos dizer assim, vamos tirar o Dani Moraes, por exemplo. O Dani foi embora, então para colocar alguém no lugar dele e botar o menino da base, não pode, porque é muito para poder conseguir substituir o Dani. Como seria isso? A gente está entendendo que precisa ter pessoas com experiência, rodado, mas se ter que sempre substituir alguém que é o nome, como conseguir colocar os meninos da base nesse... É aquela coisa, depende muito da situação atual do clube, porque ano passado, eu vou dar um exemplo para você, o Sport estava sem opções para a zaga. E o Milton Mendes teve que colocar o Adrielson, que é da base. O Adrielson que havia sido emprestado ao Palmeiras, retornou ao Sport, ele que é da base, e o Milton colocou para jogar do time titular. E ele simplesmente correspondeu muito bem. Mas aquela situação, o Sport vinha de uma campanha sofrível na Série A, já começava a sentir os efeitos financeiros, porque havia salários atrasados, e na ocasião tinha jogadores suspensos e machucados. Então houve uma série de fatores que teve de colocar o jogador da base. Não foi porque ele seria, esse é o cara para ser a nossa solução. Não, foi a necessidade. Então poderia muito bem. Se não tiver outra opção, por que não colocar um zagueiro da base para poder ficar no lugar do Dani Moraes? Seria um exemplo. Só que o Santa Cruz foi ágil, no caso do lateral direito, né, que você falou do Augusto Potiguar, ele que vem aparecendo bem, por sinal, mas eles contrataram o Marcos Martins, que já tem uma bagagem, uma experiência maior, e vem também de uma experiência de um acesso.
Então, enquanto que o Augusto Potiguar está começando, ele pode muito bem sentir essa vivência e aprender muito com o Marcos Martins. Porque não basta apenas você treinar, você ser relacionado. Você também tem que jogar, mas ao mesmo tempo você tem que vivenciar a experiência daquele mais experiente que é visto como titular. Eduardo, a gente está chegando ao fim do programa. No instante, passou uns 30 minutos. Rapaz, que pena, né? Mas você sempre pena. vai ser convidado ao nosso segundo programa. Eu quero te agradecer pela participação, por ter vindo, ter se disponibilizado ao nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Valesca. Que o Poder dos Esportes possa ter muito mais programas. E eu estando apto, eu estando disponível para participar, vai ser muito prazeroso poder dividir o microfone aqui com você. Muito obrigada, Eduardo. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o nosso programa. Você pode estar nos seguindo no Instagram, que é o @por dentro dos esportes, e lá vai ter um link para poder você acompanhar o nosso programa. Também a gente vai estar tentando colocar no YouTube, então você pode acompanhar de diversas maneiras o nosso programa. E é isso, gente. Até o próximo programa. Tchau!